Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para o nosso canal, para mais uma revisão. Hoje revisão aí especialmente para os meus alunos de Direito do Trabalho 2, vocês que estavam esperando. Então, chegou a revisão, hora de focar nos estudos, tá? Aquilo que é mais importante que nós vimos no nosso semestre, você vai ver aqui no canal. Mas antes da nossa revisão, não se esqueça, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative aí o sininho para você receber opiniões, notícias, críticas e mais videoaulas a respeito. Compartilhe, se você gostou dessa revisão, não esquece de deixar o seu like. Então, sem mais demora, bora para a revisão! Pronto, depois aí dessa rápida introdução, depois da nossa vinheta de abertura, vamos aí para a nossa revisão de Direito do Trabalho 1 aí para a nossa AV2. Eu estou aqui aberto, fiz um roteiro, um script para não deixar nada importante de lado, tá? Eu posso usar o script, você aí na hora da prova não pode usar não, tá? Só eu que posso usar aqui para que eu possa me guiar e não me perder aí nos assuntos, tá? Nós vimos muitas coisas importantes durante todo esse semestre, nós vimos conceitos, nós vimos natureza jurídica do direito do trabalho, lembrando que ele é de natureza de direito privado, público e social, e a corrente aí mais aceita de que ele é um direito unitário, ele tem tantas normas de direito público como de direito privado, como de direito social, de tal forma tão unidas que a gente não consegue nem separar. Tá bom? É importante isso? Claro que é importante. É importante saber que o direito do trabalho, ele tem normas de direito público, isso significa que você não pode nem dispor, tá? São normas aí irrenunciáveis, inclusive isso aí é um princípio, né? Princípio da irrenunciabilidade de direitos. A maioria dos direitos trabalhistas são irrenunciáveis, mesmo que o empregado queira abrir mão deles, ele não poderá fazê-lo, tá? Isso é uma questão de ordem pública, de ordem social. Então, assim, muitas coisas são importantes aí no direito do trabalho, a gente não pode deixar de lado, tá bom? E os princípios irão ajudar muito quando vocês forem resolver as inúmeras questões que estão presentes aí na prova, tá? Nós temos o princípio do protecionismo moderado ao trabalhador, o princípio da primazia da realidade, que os fatos sempre vão se sobrepor aos formalismos, tá? Nós temos a irredutibilidade salarial, nós temos a norma mais benéfica, a aplicação da norma mais benéfica ao trabalhador, tá? E todos esses princípios que é importante ter em mente que vão ajudar aí na resolução não só da AV2, mas como de qualquer outra prova que vocês venham fazer em concurso, tá? Nós aprendemos a utilizar 3 termos, tá? Quando vamos falar de contrato de trabalho. Nós aprendemos a utilizar jornada de trabalho, que é a quantidade de horas que você trabalha por dia. Nós aprendemos a utilizar horário de trabalho, que é a hora que você entra e que você sai na sua jornada de trabalho, e duração de trabalho. Mas para que isso é importante? Toda vez que na legislação aparecer a palavra jornada de trabalho, significa que eu estou me referindo a quantas horas você trabalha por dia. Isso é muito importante quando a gente vai determinar quanto você tem, por exemplo, de intervalo. Se você tem uma jornada de 4 horas, você não vai ter direito a nenhum tempo de intervalo. Se você tiver de 4 a 6, você já tem ali 15 minutos, tá? Que só existem no papel, poucas pessoas conseguem tirar esses 15 minutos. Mas aí acima de 6 horas nós já temos aí de 6 a 8 ou 6 em diante, nós já temos aí um intervalo de no mínimo 1 hora. Esse valor, vou logo lembrando aqui, falando de início, é no mínimo 1 hora disposto na CLT e no máximo 2. Mas lembrando que a reforma trabalhista trouxe aí o artigo 611-A da CLT. E o que ele diz, 611-A? Aquele famoso o acordado sobre o legislado. Tá? Que as convenções coletivas e os sindicatos terão força de entrar em acordo e esse acordo prevalecerá sobre a legislação, mas detalhe, não é em tudo que você pode acordar. Só que o primeiro inciso desse 611 já traz de cara jornada de trabalho. Então a convenção coletiva, o acordo coletivo pode versar sobre jornada de trabalho, e aí entra horas extras, adicionar, e aí também entraria no caso o intervalo entre a jornada, aquela hora mínima que você tem de descanso ali no meio da jornada. Então é possível reduzir abaixo de 1 hora? Sim, é possível reduzir o intervalo abaixo de 1 hora, para 30 minutos, por exemplo, se você tiver aí um acordo ou convenção coletiva com base no artigo 611
da CLT que trouxe aí pela reforma trabalhista. E que coisa interessante, né? A reforma trabalhista, por um lado, fortaleceu o sindicato com essa questão do acordado sobre legislado e, do outro lado, enfraqueceu economicamente com a questão da contribuição sindical que deixou de ser obrigatória, né? Mundo interessante, né? De um lado fortalece, de outro vai e enfraquece. Mas jornada de trabalho é uma coisa interessantíssima de se conversar e também duração de trabalho e também horário de trabalho, tá? Lembrando, senhores, que a nossa jornada de trabalho, tá? Aquela jornada de trabalho diária prevista por lei, ela não pode ser ali normalmente superior a 8 horas diárias, tá? Pode ser 10 com horas extras, pode ser 12 por 36, mas a comum, tá? A jornada de trabalho comum é aquela de 8 horas diárias, tá? Não podendo exceder a 8 horas diárias. Se exceder a 8 horas diárias, teremos ali o recebimento de horas extras, tá? Que é um adicional. Então, nós temos ali definidos por lei que a nossa jornada máxima de trabalho diária não poderá exceder 8 horas, salvo exceções legais, tá? E aí vem, e o nosso horário de trabalho? Bom, nós temos o horário diurno e nós temos o horário noturno, tá? Esse horário noturno é o que nós chamamos de adicional noturno, também chamamos de adicional noturno. É aquele pessoal que nos centros urbanos, tá? Preste bem atenção, nos centros urbanos trabalha a partir das 22 até as 5 da manhã. E nas zonas rurais, ou empregados rurais, trabalham a partir das 21 horas, tá? Até as 5 da manhã. Então, o adicional noturno do trabalhador rural, ele começa um pouco mais cedo que o do trabalhador urbano, ele começa às 21 horas. Lembrando ainda que quem trabalha à noite, a hora é reduzida aí para 52 minutos e 30 segundos. E conforme eu expliquei, esse tempo reduzido, quando vai se somando 52 minutos e 30 segundos, mais 52 e 30, mais 52 e 30, mais 52 e 30, perceba que sobra sempre 7 minutos e 30 segundos, né? Para completar os 60. Significa dizer que depois de cumpridas 7 horas noturnas, de brinde, o empregado leva ali 1 hora, né? Temos a hora cronológica, que é 60 minutos, e temos a hora noturna, que é 52 e 30. Então, quando o relógio bate 1 da manhã, o empregado que entrou meia-noite, por exemplo, ele já cumpriu ali 1 hora mais 7 minutos e 30 segundos. Quando o relógio bate 2 da manhã, ele já cumpriu 2 horas e 15 minutos, e assim sucessivamente. No final de 7 horas cronológicas de relógio, ele vai ter cumprido 8 horas de trabalho, né? Justamente por conta desse saldo aí que vai se acumulando. E ele recebe a sua hora, ela é mais cara, é minimamente, ou seja, no mínimo remunerado 20% a mais. Esse é o valor aí devido para o adicional noturno, quem trabalha nos centros urbanos das 22 até as 5 da manhã, e para quem trabalha aí na zona rural ou empregado rural, né? O empregado rural trabalha das 21 até as 5 da manhã. O empregado rural, o horário noturno começa mais cedo, tá? Lembrando também, pessoal, que é importante falar de jornada, duração de trabalho, lembrar dos empregados que não têm jornada de trabalho, eles estão no artigo 62 da CLT. Essa galerinha que está lá não tem direito à jornada de trabalho, ou seja, a atividade que ele exerce não é compatível. Vamos lá dar um exemplo. Vendedores externos, desde que essa condição esteja devidamente anotada na CTPS. Temos também os gestores, diretores, gerentes, né? Os que exercem cargo de direção. Não recebem hora extra, não têm jornada de trabalho. Pode trabalhar 10, 11, 9 e não vão receber hora extra. Em compensação, eles já recebem ali no seu salário no mínimo 40% de remuneração por exercício ali do cargo de direção ou de gestão. E aí temos os trabalhadores do teletrabalho, esses aí mesmo que não estão regidos por jornada de trabalho, foram trazidos aí pela reforma trabalhista. É aquele pessoal que trabalha nos seus home offices, não tem hora para levantar e não tem hora para ir dormir também. Então esse pessoal que trabalha em regime de teletrabalho, eles não têm jornada de trabalho. Então se não tem jornada de trabalho, por consequente não tem horas extras, tá? Não se esqueçam disso. Bom, quando eu falo de direito do trabalho, eu não posso esquecer nem da sua natureza jurídica, nem dos princípios.
E também não posso esquecer das fontes. Vocês se recordam, nós conversamos muito sobre as fontes formais e fontes materiais do direito. As fontes formais, tá, são aquelas como convenção, acordo coletivo, sentença normativa, a própria legislação, são fontes que têm uma certa formalidade e ali tem um poder de coação, ou seja, elas têm um cumpra-se, elas têm força de norma, elas são normas, tá? No direito do trabalho, as pessoas têm que cumprir os acordos ou convenções coletivas, tá? Os tratados, até o que é costume e o regimento da empresa pode ser utilizado como fonte formal ali do direito do trabalho. E existem as fontes materiais. As fontes materiais é tudo que cerca a nossa sociedade. São fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, acontecimentos históricos. Nós estudamos aí no direito do trabalho que todo o direito do trabalho veio se construindo numa figura protecionista, mas isso tem uma razão de ser, porque o direito do trabalho surgiu ali para tentar suprimir, coibir as explorações do trabalhador. Lembre da época da Revolução Industrial, que nós tínhamos ali turnos de trabalho de 16 horas, em que a mão de obra infantil e a mão de obra feminina eram altamente exploradas, porque era a mão de obra mais barata. Então, por conta da grande exploração da atividade laborativa, da atividade laboral, é que surgiu o direito do trabalho para proteger isso, tá? Ele já nasceu protecionista. Então, tudo isso, os eventos históricos, sociais, econômicos, são fontes materiais que vão anteceder aquilo que é fonte formal, ou seja, uma convenção coletiva, que é uma fonte formal, surge de uma luta social, que é uma fonte material, e assim sucessivamente, tá? E assim vão se formando aí as normas do direito do trabalho com as fontes formais e as fontes materiais. Tranquilo? Então vamos seguir. Bom, ainda com relação, puxando esse gancho, com relação à jornada de trabalho, é interessante determinar quem tem que exercer esse controle da jornada de trabalho, se é empregado ou empregador. E aí lembrando, lá no artigo 74 da CLT, fala sobre a obrigatoriedade do empregador que tiver mais de 10 empregados no estabelecimento, tá? E aí existem aqueles empregadores que têm várias filiais, a legislação fala em de 10 por estabelecimento. Então, se um estabelecimento tiver mais de 10 empregados, é obrigatório ali que ele tenha um controle de entrada e saída dos seus funcionários. Percebam a existência da palavra estabelecimento. Uma palavra aí também muito trabalhada com a reforma trabalhista. Essa questão de estabelecimento tem gerado uma certa polêmica no direito do trabalho, principalmente com relação à equiparação salarial, tá? Nós conversamos um pouco sobre equiparação salarial. E o que nós entendemos como equiparação salarial? É quando você tem duas pessoas ali exercendo a mesma função e recebendo ali praticamente a mesma quantidade de salário. Só que existe, tá? Existem algumas normas que vão ter que ser observadas, tá? E essas normas de equiparação foram alteradas pela reforma trabalhista. Primeiro, antigamente, trabalhadores que exerciam sua atividade na mesma localidade, ou seja, mesma região. Agora, o trabalhador, para ter o mesmo salário, o paradigma dele tem que trabalhar no mesmo prédio, no mesmo estabelecimento. A reforma trabalhista limitou. Antes, o que era antes, mesma localidade, aí você poderia, por exemplo, com uma rede de supermercados, você poderia pegar o funcionário do supermercado de outro bairro e aí conseguir a equiparação salarial. Você agora não consegue isso mais com tanta facilidade, porque agora você tem que pegar um empregado na mesma função, no mesmo estabelecimento, e ele não pode estar trabalhando para o mesmo patrão há mais que 4 anos que você, tá? E também não pode estar exercendo a mesma atividade com diferença de 2 anos, tá? E muito cuidado com as questões das atividades adaptadas. Pode ser que um trabalhador que receba R$2.000 sofreu um acidente e ele não pode mais continuar naquela função. Então o INSS diz que ele tem que ficar na função B, que é a função que você ocupa. Só que você recebe nessa função B R$1.000. Como ele vem de função equiparada, ele ainda vem com o direito de receber seu salário antigo. Então ele está exercendo a mesma função que você, recebendo R$2.000. Aí nesse caso, não tem como. Esse paradigma não pode ser fruto de uma adaptação, de uma readaptação. E aí então, sendo idêntica a função,
a todo trabalho de igual valor, lá como está no artigo 461 da CLT, nós temos o direito de ter o mesmo valor, tá? Mas os parágrafos desse artigo 461 é que começam a dificultar essa equiparação salarial, tá? Inclusive ele traz o que é considerado mesma função, tá? Então é importante estar atento ao artigo 461 da CLT, que traz regras aí com relação à equiparação salarial, correto? Nós falamos muito sobre salário e remuneração e conversamos também a respeito do que é considerado salário e o que é considerado remuneração. E o artigo 457 da CLT traz exatamente aquilo que integra o salário e aquilo que não integra o salário. E o caput diz que remuneração é o salário e tudo aquilo que é pago ao empregado por terceiros. Aí nós estudamos que entra aí a gorjeta, a guelta, aquelas gratificações pagas por terceiros, que junta com o salário que o empregado recebe do trabalhador e aí se transforma em remuneração. Só que esse salário ainda pode ser pago em forma de salários-utilidades. Nós estudamos aí vários tipos de salários-utilidades. Nós estudamos alimentação, transporte, que não é a mesma coisa que vale transporte, habitação, vestuário, vale cultura e entre outros salários-utilidades, diárias de viagem, que são ali pagos para o empregado. Só que detalhe, você tem que estar muito atento para os parágrafos do artigo 457, porque o parágrafo primeiro vai dizer o que integra o salário, o que desses salários-utilidades fazem parte do salário do trabalhador, ou seja, que vai ter ali reflexos no seu aviso prévio, reflexo ali nas suas férias, reflexo no repouso semanal, reflexo na sua rescisão. E o parágrafo segundo traz aquilo que não integra o salário, que não tem natureza salarial. Então é muito importante que vocês estudem o 457, tá? O que é as questões do salário-utilidade. Nós levamos várias aulas para trabalhar esse artigo e seus parágrafos e ver o que integra o salário e o que não faz parte do salário-utilidade. Isso é muito importante aí vocês definirem exatamente essas questões do salário-utilidade, da remuneração, da gorjeta, da guelta, tá? E aí falando em salário, já falei de adicional noturno, temos que falar dos adicionais de periculosidade e adicionais aí de insalubridade, tá? O adicional de salubridade é para aquelas atividades consideradas atividades nocivas, tá? Com alto grau ali de exposição que são nocivos à saúde. Tá? Nós temos então ali elementos químicos, elementos físicos, alta pressão, baixa pressão, ruídos, calor, radiação, que são elementos que com o período vão ser prejudiciais à saúde do empregado. E aí o empregado que ficar nessas condições, ele tem direito a receber ali um adicional que nós chamamos de adicional de salubridade. Esse adicional de salubridade é dividido em graus, grau mínimo, médio e máximo, tá? E, respectivamente, os adicionais são de 10%, 20% e 40%, tá? Por grau maior, no mínimo 40%. Essas atividades consideradas insalubres não estão na CLT, tá? Elas estão e são definidas por portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E geralmente tem algumas alterações ali pela medicina do trabalho, tá? São os médicos, tá? E técnicos da segurança do trabalho que realizam aí com o parecer do Ministério do Trabalho e Emprego, essa classificação de atividades insalubres, se é grau mínimo, máximo ou médio, tá? Lembrando ainda que nós temos o adicional de periculosidade. Esse adicional de periculosidade é para as pessoas que exercem atividades perigosas, que mexem com explosivos, com material elétrico, que mexem com segurança pessoal, ou segurança de shopping, e também não está na CLT, mas foi acrescentada aí depois, por uma súmula e uma OJ, quem trabalha com motocicleta. Agora, detalhe, muito importante, é quem trabalha com motocicleta, com moto. Não é quem usa a moto para ir trabalhar, tá? Se faz muita confusão com relação a isso. O empregado que, por exemplo, é professor, e ele vai da sua casa para o trabalho de moto, e volta do trabalho para casa de moto, ele não está exercendo uma atividade perigosa porque ele está andando de moto. O fato de se locomover para o serviço não é atividade, né? Não é tempo à disposição, não é exercício da função. Agora, se ele fosse um entregador, um motoboy, e que trabalhasse numa moto, aí sim, o exercício das atividades com a moto é que dão direito ao adicional de periculosidade, que é de
30%. Tá? Não é o fato de eu ir para o meu serviço e voltar de moto que isso vai me dar direito adicional de periculosidade. Lembre-se disso. Tá? E nós temos também aquele polêmico adicional de penosidade que está na Constituição Federal, mas não é utilizado, que nós chamamos de norma constitucional de eficácia limitada, né? Esse adicional de penosidade está faltando uma lei que regulamente. Alguns serviços públicos têm direito a esse adicional de penosidade, principalmente quem trabalha nas zonas de fronteiras, tá? Bom, ainda com relação à nossa disciplina de trabalho, tá? Nós falamos de intervalo, mas é bom lembrar uma coisa: intervalo suprimido. É possível que o empregado no seu intervalo seja chamado pelo seu patrão, o que não é aconselhável. Antes da reforma trabalhista, o empregado que saía do seu intervalo, ou seja, ao invés de gozar 1 hora de intervalo, gozava só 40 minutos. E aí voltava 20 minutos antes. Antes da reforma trabalhista, esse período era indenizado não, era pago, né, para o trabalhador com acréscimo de 50%, ou seja, ele é tratado como hora extra, só que era pago todo o período. Se eu deixava de tirar 20 minutos, tá? Se eu deixava de tirar 20 minutos, eu recebi 1 hora. Se eu deixava de tirar 10 minutos, eu recebi 1 hora. Se eu deixava de tirar 40 minutos, eu recebi 1 hora. Só que com a reforma trabalhista, não. Com a reforma trabalhista, agora eu só recebo o tempo suprimido. Só o que eu deixei, tá? Só o que eu deixei de gozar de intervalo. Se eu tirei 40 minutos, eu só recebo 20 minutos mais 20%, mais 50%, que é o valor da hora extra. Ou seja, 20 minutos acrescidos de 50%, que é o valor da hora extra. Só tem um detalhe. Agora essa verba é indenizada, ou seja, tem natureza indenizatória. Não tem mais natureza salarial como antigamente. Então, se tem natureza indenizatória, não integra o salário, não tem reflexo, não conta aí para fins de previdenciários, etc. Tá? A reforma trabalhista tirou a natureza salarial do intervalo suprimido e colocou para ele uma natureza indenizatória, tá? Não integra ao salário. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos ver aqui o que mais a gente pode colocar. Outra coisa importante para a gente conversar: contrato de trabalho. Existe aquele famoso contrato de trabalho por período indeterminado, né? E existe o outro contrato de trabalho por período determinado, o que a gente chamou aí na sala de aula de contrato a termo, tá? Esse contrato a termo pode ter uma data certa para terminar, como também pode ter uma condição. Por exemplo, de uma data certa, contratar uma pessoa para trabalhar para mim por 1 ano. E ela vai trabalhar por ano. Quando terminar esse 1 ano, ela vai embora e não vai ter direito, tá, ao aviso prévio, porque ela já sabia que o contrato ia terminar. Se esse contrato terminar antes, tem uma multa. Além da rescisão, eu tenho que indenizar meu empregado ali de metade dos vencimentos que ele ia receber até o final do contrato. E se o empregado quiser sair antes da atividade, vai ter que indenizar o seu patrão, tá, por perdas e danos. Mas esse limite da indenização é ali, ó, limitado até o teto de metade do que ele ia receber. Tá? Ou seja, o empregado, se for demitido antes de terminar o contrato de trabalho a termo, ele recebe metade do que ia receber antes de terminar, né? E se ele sair antes, o empregado pedir demissão e prejudicar o seu patrão, ele vai ter que indenizá-lo com perdas e danos. Só que o teto dessa indenização é metade do que ele ia receber se a condição fosse inversa, tá? Isso é muito interessante e importante. E existe um contrato a termo que todos nós, pelo menos a grande maioria, né, passa antes de trabalhar. É o famoso contrato de experiência. Esse contrato de experiência, que é no máximo de 90 dias, é considerado um contrato a termo. Tá? Qual a condição? A experiência ou prazo. Esses 90 dias são dias corridos, tá? Eles não se interrompem. Lembrem-se daquelas causas de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Na suspensão, que são as causas que a gente estudou, não há recebimento de salário e também não há exercício de atividade. Nas causas de interrupção, não há exercício da atividade, mas há recebimento de salário. O contrato de experiência ele não se interrompe com isso aí. Eles são até 90 dias corridos. Se cair num domingo,
o empregador tem que decidir se vai continuar com o empregado ou não. Porque se ele vai trabalhar na segunda-feira, que é o dia seguinte, esse contrato de experiência deixa de ser de experiência e passa a ser contrato indeterminado. Aí ele vai ter vínculo e para demiti-lo eu vou ter que pagar aviso prévio, etc, etc. E todas aquelas rescisões da demissão sem justa causa. Só que o contrato de experiência ele segue uma regra do 451 também. Ele só pode ter uma prorrogação, tá? Como qualquer contrato de trabalho por tempo ou a termo, só pode haver uma prorrogação. Então, se eu trabalhei 20 dias de contrato de experiência, eu só posso ser prorrogado até 90 dias. Então, seria, no caso, mais 70 ou mais 50, depende de quanto o meu empregador estiver disposto a dar. O mais tradicional é 45, 45. Mas, tem regras. Para essa prorrogação ser válida, tem que ocorrer dentro do contrato de experiência. Eu não posso esperar o contrato de experiência terminar e no dia seguinte prorrogar. Não, porque aí a prorrogação não vai ter efeito e já vai ser indeterminado. Então, eu tenho até o último dia do contrato de experiência que não tem 90 dias para prorrogá-lo. E eu tenho que prorrogá-lo até no máximo 90. Se eu não fizer isso, no dia seguinte, se eu quiser continuar com o empregado, eu tenho que contratá-lo por tempo indeterminado. A prorrogação tem que se dar dentro do prazo, tá? Dentro do prazo que eu tenho de contrato de experiência. Se passar, já é contrato indeterminado. E eu só posso prorrogar uma única vez. A segunda prorrogação, o artigo 451 da CLT diz que a partir da segunda prorrogação já é considerado contrato de trabalho por tempo indeterminado, tá bom? Não esqueçam desses detalhes. Bom, e por último, deixei para falar da polêmica jornada ou horas in itinere, né? Aquelas horas in itinere que uma grande e conhecida empresa aqui na nossa cidade tinha, dizia que o tempo despendido pelo empregado desde o seu trabalho até a ocupação e vice-versa, antigamente eram contados aí como jornada de trabalho. Aí, ou seja, o cara pegava ali o ônibus da empresa para ir trabalhar. Então, aquele período que ele passava no ônibus era contado como jornada de trabalho. E ele só cumpria o restante e dali voltava para casa. Com a reforma trabalhista, tá? Esse tempo despedido pelo empregado, desde a sua residência até a ocupação do posto e da ocupação do posto até a sua residência, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive aquele que é fornecido pelo empregador, não constitui mais jornada de trabalho, não entra mais no acúmulo, tá? E aí, no exemplo que eu dei, nessa empresa aqui na cidade onde moramos, o que aconteceu depois da reforma trabalhista, o ônibus dos funcionários quase não passa mais, todo mundo passou aí de carro próprio porque chega mais rápido e volta mais rápido para casa, já que não existe mais as horas in itinere como existia antes da reforma trabalhista. Elas acabaram, a reforma trabalhista tirou aí as horas in itinere, tá? Trouxe aí o teletrabalho, que não tem jornada de trabalho, tirou as horas in itinere, tá? E mudou aí um pouquinho a vida dos trabalhadores que recebiam esse deslocamento, né? Ou seja, era contado na sua jornada de trabalho. Perfeito? Bom, turma, essas são as considerações que eu ia fazer para vocês. Espero que a revisão tenha trazido aí os pontos mais importantes. Não esqueçam de estudar, tá? Vocês já sabem o que vai cair. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Avisem os colegas aí que a revisão já está no ar. Se gostou da revisão, deixa seu like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho aí para chegar mais videoaulas e revisões para vocês. Tá? A gente se vê na próxima.